pessoal, tudo bom? Meu nome é Raoni Kuzma. E eu sou Daniel Faulin. E esse é mais um Deepcast, o nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, com uma pessoa muito especial aqui, que é o Daniel Costa. Daniel, fala um oi e se apresenta. Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel Costa falando. Vamos falar sobre emoções e storytelling ou algo parecido, é isso? Perfeito, perfeito. Hoje bom. O tema que a gente vai tratar vai ser emoção como diferencial competitivo. Né? E aí eu vou pedir pro Daniel responder uma pergunta já, para a gente já poder entrar já no clima, que é o seguinte. Na verdade não é nenhuma pergunta. Eu queria só pedir para você desmistificar um pouco essa relação do storytelling, porque existe um romantismo tão grande sobre esse tema que parece que é quase uma coisa by the book. Ok, quando a gente fala de storytelling, o objetivo de contação de história, storytelling é uma coisa muito nova, muito recente, não tem nem 5.000 anos, né? É bem tranquilo, né? Então, desde a época das cavernas, a gente já contava histórias, né? Então, você tinha as pinturas rupestres que queriam transmitir alguma informação, queriam influenciar ou provocar uma emoção de certa forma, né? Então, quando a gente fala de história, é inerente, a gente gosta de contar história, a gente gosta de ouvir histórias, é importante, mas qualquer história serve para qualquer contexto? Não. Tanto é que quando nossos avós queriam fazer a gente dormir, a gente tinha um grupo de histórias corretas para aquilo, para fazer dormir. Não é contar história de terror para você fazer dormir. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa dinâmica, ela pode ser aplicável aos negócios? Sim, pode ser, deve ser aplicável aos negócios, em termos de seleção de que tipo de história a gente usa para cada contexto. Eu tenho uma definição de storytelling que é a utilização de narrativas estruturadas com objetivos claros e definidos. Ou seja, o que é uma narrativa estruturada? É uma história que tenha, no mínimo, começo, meio e fim, e algum problema a ser resolvido, algum desafio a ser superado. E com objetivos claros e definidos para quem que você está contando aquela história e por que você está contando aquela história. Então, por via de regra, eu não acredito que toda história sirva para todos os contextos, e nem todas as histórias emocionam da mesma forma. Perfeito. E nem funcionam para todo mundo de forma igual. Então a gente tem que sempre saber para que a gente está contando história, por que a gente está contando história, e se aquela história tem alguma emoção, se tem algum molho ali que dê para emocionar mesmo. Perfeito. Ô, Daniel, é uma coisa que a gente passa lá na Neurona, que é quase diária lá, que nós criamos marcas. E uma das partes que a gente faz questão de desenvolver é toda essa parte do território verbal da marca, porque ele é muito importante também. Queria que você falasse um pouco da relação, como que o storytelling ajuda nessa construção de marca, no posicionamento dela e qual que é o benefício, né? O storytelling ele cria um aspecto humano sobre a marca, né? Não adianta a gente... as empresas tinham aquelas coisas de missão, visão e valores, que geralmente são itemizados através de bullets, né? Como é que você enxerga aquilo, né? Como é que você coloca dentro de você, você acredita naquilo, uma coisa, um estatuto, aquilo tão engessado, né? Então as marcas estão optando hoje por contar histórias, né? De sua origem, do que elas passaram, até onde elas querem chegar, porque você confere um aspecto um pouco mais humano para aquilo. E mais você próximo do dia a dia, do que é real, do que é verdadeiro, né? As empresas hoje prezam muito por transparência e nada mais transparente do que você contar uma história. Entendeu? Você fala, a missão da empresa é promover a sustentabilidade financeira através de excelência e qualidade nos produtos. Que empresa vai falar que não tem excelência, não tem qualidade? Toda muito empresa, vago, né? Não, e todo mundo vai falar que tem qualidade. Eu tenho qualidade. Todo mundo fala que tem. Nenhuma empresa vai falar, eu não tenho qualidade. Todo mundo vai falar. Então, como é que você transforma, por exemplo, a percepção de qualidade através de uma história? Você pode fazer evolução. Eu comecei pequeno, meu pai conseguiu isso, é uma empresa familiar, a gente preza por ética, e hoje estamos num patamar atendendo tal demanda com tais produtos que promovem tais benefícios. Se você contar isso numa história corrida, você interpreta muito mais. Um exemplo que eu dou é você fazer uma receita. Você vai fazer uma receita. Quem pega a receita na internet vai ter uma lista. Sim. Você vai precisar de aquilo, 300 gramas daquilo, 400 gramas daquilo. 50% das pessoas que tentam fazer a receita dá errado. Agora pega alguém que vai fazer, olha, dá uma pitadinha de sal, mexe até soltar do fundo da panela, depois coloca um pouquinho mais, meia colherinha de sal. Aquilo cria, quando você conta em forma de história, aquilo cria um elo de empatia e um entendimento muito mais rápido do que uma série de procedimentos e instruções, que é o que as empresas, numa mentalidade um pouco mais fora de contexto, praticavam. Né? Muito bom.
Uma coisa que eu acho legal, e até queria pedir para você comentar um pouco, que são duas coisas que são muito difundidas enquanto soluções dentro de um universo de storytelling, mas ainda assim, dentro de uma forma crítica, são poucos, como posso falar, são praticadas de forma um pouco ingênua. Primeiro, a jornada do herói, e segundo, o paradigma da Pixar. Queria se você puder contar um pouquinho, porque a jornada do herói ela é muito mais complexa do que simplesmente a gente pensar, tipo, legal, ponto A, ponto B. Ou sair de um ponto A e voltei para o ponto B transformado. Existem vários gatilhos de emoção para poder chegar num outro ponto que a gente precisa ter, senão a gente não faz essa transição. E o paradigma da Pixar, que eu acho muito legal, porque ele serve de um mapa, né, para a gente pelo menos refletir sobre como contar a história, e que tem a base numa das coisas que é muito importante, que é o conflito. E aí eu queria só pedir para você explicar um pouquinho, como você já me explicou uma vez, eu achei muito legal, como funciona esse processo na prática de quem trabalha com storytelling. Ok. Na verdade, assim, o paradigma da Pixar, ele é herdado, de uma forma um pouco mais simplificada e enxuta, da jornada do herói. Os dois são basicamente a mesma coisa, mas são ferramentas para momentos e intenções diferentes. A jornada do herói ela é bem mais complexa do que o paradigma da Pixar, porém tem os benefícios dessa complexidade para produtos específicos, para contextos específicos. Mas o que liga os dois é que os dois têm conflitos a serem resolvidos. Não existe história sem o conflito. Tá, o que eu trago, a lição que eu sou conhecido pelo chato, né, do problema, já ganhei inclusive algumas camisetas, né, escrito qual é o problema, né, porque eu acredito dentro do empreendedorismo que se você resolve um problema, você tem vantagem competitiva em relação aos demais, e a forma como você conta como você resolve problemas te dá muito mais vantagem no mercado do que você simplesmente vender um produto. Perfeito, perfeito. Então eu vejo a história, o storytelling tem que resolver um problema, ele tem que falar de um problema. Senão a gente não tem por que contar histórias. Não tem por que a gente falar de uma história, ela não vai engajar. O exemplo que eu dou nos workshops de storytelling, Joãozinho foi na padaria e trouxe 2 pães. O que você tem ali? Você não tem nada, você tem um fato, você tem um acontecimento. Agora, vamos dar um pouco de tempero nessa história. Joãozinho, às 10 da manhã, com R$8, foi até a padaria, trouxe 40 pães às 9 da noite. Olha a série de coisas que eu tenho ali, a série de informações que eu tenho ali, de problemas e conflitos que eu estou trazendo, que engajam muito mais do que eu simplesmente declarar um fato. Então a jornada do herói e também o paradigma da Pixar, eles ajudam a gente a identificar quais os problemas a gente pode resolver, de que forma a gente pode resolver, mas cada um dentro da sua dimensão. É um pouco mais simplificado, o paradigma da Pixar, e quando a gente fala simplificado não é simplório, tá? São ferramentas distintas. E o paradigma, não é o paradigma, mas a jornada do herói é um pouco mais completa para o seu fim específico. Maravilha. Eu queria também que você... Não sei, eu acho que quando a gente cria um manifesto, porque hoje as marcas estão criando muitos manifestos, e eu acho que isso traz também um poder muito interessante para a marca, né? Você acha que... Eu acho que ter um manifesto forte para um produto, para um serviço ou para uma marca mesmo, para um negócio, você acha que isso está virando algo que todo mundo está querendo fazer por fazer porque é modismo ou porque realmente tem grandes marcas aí que acreditam e fazem diferença? E como que você vê isso? É complexo, é uma questão muito complexa. Eu não acredito que uma ferramenta venha e vai resolver todos os problemas. Eu acho que o manifesto não vai resolver todos os problemas das empresas. Como toda inserção, o manifesto ele é fruto de uma pesquisa, ele é fruto de uma instrumentalização de um conhecimento que alguém validou e distribuiu isso comercialmente e está tentando usar isso, provocando melhoria nas empresas. Traduzindo o que eu falei, isso é uma moda que está acontecendo agora. Como o storytelling teve a moda do storytelling, está tendo, está uma curva de declínio agora, a jornada heróica do storytelling já está indo para o seu final, mas o que se sedimentou do storytelling foi um aprendizado importante, foi o que realmente serviu e o que realmente não serviu. Eu acredito que o manifesto vai pelo mesmo caminho, tá? Eu não vejo agora, ele precisa ser, entre aspas, quando a gente fala em termos literários, canonizado, ou seja, precisa de um tempo de sedimentação, de apuração, para a gente ver o que deu certo e o que não deu certo. As pessoas não gostam, por exemplo, você está acostumado, você pega, se coloque cria uma empatia com o consumidor. Ele
suscetível ao conjunto de informações e técnicas de comunicação. De repente vem uma moda e todo mundo começa a jogar essa mesma moda. Como é que você começa a saturar a cabeça da pessoa? É isso que me incomoda um pouco, porque parece que já chega um briefing para mim falando que eu preciso ter um manifesto. E é isso que eu acho que é um pouco errado, porque tudo bem se você não tiver um manifesto, um storytelling, maravilhoso para você contar sobre a sua empresa. Eu acho que você pode construir uma empresa, um negócio de diversas formas e comunicar de diversas formas. Exato. Foi o que você falou no início do nosso DIP. Mas eu estou percebendo que hoje as empresas, ainda mais as indie brands, tá fervorosas atrás disso, né? E daí isso que eu acho, será que precisa realmente ter por ter, né? Acho que talvez pode até só o contrário, meio fake, né? Mas você falou que é um fenômeno interessante, principalmente das indie brands, porque elas estão usando uma estratégia corporativista causando uma sensação de mainstream, não de indie. Então é um contrassenso. Então, os indie brands usarem ferramentas corporativas para se tornarem corporativos também. Entendeu? Eu, na minha ótica, se eu fosse uma indie brand, trabalhasse com uma indie brand, eu veria um manifesto, storytelling, transmídia, qualquer outra ferramenta, como ferramenta, e não como meio. Você não conserta todos os problemas com todas as ferramentas que estão à disposição. Você usa uma ferramenta para cada situação, para cada problema ser resolvido. Perfeito. Então, está lá à disposição. O indie brand, o manifesto está lá, legal. Eu enxergo, a minha persona vai interpretar um manifesto legal, posso usar. Entendeu? Esse manifesto ele pode estar com um pouquinho de storytelling, pode ter 30% dele storytelling. Comporta, as pessoas estão adeptas e abertas para história. Legal, vou usar também. Então é tudo eu vejo como uma contextualização e uma olhada um pouco mais profunda do que você precisa usar e não usar e sair um pouco do modismo, né? Senão a gente tenta ser tão diferente que a gente acaba sendo igual. Exatamente. Todo mundo quer ser diferente. E como todo mundo quer ser diferente, todo mundo vai ficar sendo igual no final das contas. Perfeito. E aí, deixa eu te pedir mais um ponto de vista, que é o seguinte, um outro desafio que eu vejo muito é a simplicidade que as pessoas acham que é de fato transformar uma storytelling numa experiência de consumo. Então tem uma boa história, então você vai criar uma boa embalagem e pronto, a história está feita e a experiência está coerente. No seu ponto de vista, assim, qual que é o grande desafio, não necessariamente um desafio ou diversos, mas qual que é a grande mudança de chave para que alguma pessoa, algum designer que esteja aí nos ouvindo, tenha essa capacidade de transformar storytelling em experiência de consumo? É uma coisa muito simples e muito complexa ao mesmo tempo, entender o seu consumidor. Perfeito. Não é sobre o seu produto. As pessoas têm um apego ao seu produto muito grande. O que eu faço é bom. Mas o que você faz está resolvendo o problema de alguém? Ele tem uma vocação comercial? Ele se adequa ao teu público? Então, quando você escuta o teu público, você sabe quais as ferramentas usar, sabe quais histórias escutar e quais as histórias que vão gerar mais engajamento. Engajamento não é só uma compra física de um produto ou serviço. É uma mudança de comportamento, é uma inserção de uma nova doutrina, assim por diante, né? Então, quanto mais você souber sobre o seu cliente ou seu grupo de clientes, melhor você vai ter uma adesão no seu storytelling e você vai saber os caminhos exatos para criar o tipo de emoção certa. Maravilha. Então, não importa a ferramenta, as mais tecnológicas, as mais sofisticadas em termos de conhecimento, se você não conhecer para quem você quer vender com precisão, você não vai estar fadado ao erro sempre. Perfeito. E Daniel, outra coisa que eu vejo que está muito o termo da moda também, transformação digital. A gente está passando por isso e a mídia social é parte total disso, né? E eu vejo que alguns clientes eles têm dificuldades na hora de contar uma boa história através das redes, né? Então, para cada rede eu tenho que ter uma forma de contar, né? E daí eu queria saber qual dica você pode dar para quem está ouvindo a gente que não tem lá um planejamento robusto ou não tem lá uma estratégia de mídia, mas que gostaria de começar a implementar e pensar em storytelling, porque de fato o feed, os stories, IGTV e todas as ferramentas que a gente tem, não só do Instagram, mas também do LinkedIn, né, que é uma mídia que está crescendo muito, o que você pode dar de dicas assim, para quem está querendo começar e talvez encantar, já ter um impacto positivo logo de início, né? Primeiro, eu não vejo como ninguém vai... É legal, você vai conseguir um impacto de começo, óbvio, porque você está se mostrando, mas para isso tem que ter uma estratégia chamada launcher, no lançamento. Tá?
E você vai ter sucesso, como em qualquer coisa, negócio, daqui a 18 meses, é um break-even mínimo. As pessoas acham que a internet, a transformação digital, existe uma diferença entre transformação digital e revolução digital. Tá? Então, são coisas um pouco que a gente tem que tomar cuidado em termos de conceituação. Tem muita gente achando que está fazendo uma revolução digital e não está nem fazendo uma transformação digital. Transformação digital é você interpretar onde está seu mercado na internet. Não passa mais do que isso. Não é você colocar todos os seus produtos através da internet e disponibilizar, não. Não é isso. 80% das transações do mundo são feitas de forma física e não digital. A forma digital é um dos componentes. Tá? Agora, varia o ticket médio, varia a persona, varia uma série de coisas que deixam a internet interessante. O que eu falo é o seguinte, a internet vira um grande território de você você perceber a avaliação das suas empresas. Você não tem percepção daquilo, mas eu vou checar na internet para se aquilo é bom ou não. Não existe outro meio. Você vai na internet, você vai verificar. Mesmo que você vai comprar numa loja física, antes você vai chegar na internet. E se a sua história não estiver bem contada na internet, você vai perder aquele cliente. Tá? Voltando à pergunta, né? Quais as dicas que você faz? Primeiro você tem que ter um lançamento, um launcher. Você tem que mostrar para as pessoas ao que você veio, que você está atuando fortemente nos meios digitais e quais são os meios digitais. Tá? A internet ela é um ecossistema. Tá? Então tudo se comunica. As pessoas falam, o Instagram vende mais do que o Facebook. Não sei. Depende do seu cliente. Por via de regra, o Facebook ele tem uma idade um pouco mais avançada das pessoas de usuário, porém esse usuário tem um gasto, um ticket médio muito maior do que o Instagram. O Instagram você tem visibilidade, mas tem baixíssima conversão. As pessoas não compram no Instagram. E um dado importante que eu vi na Rock Content do ano passado, que sempre faz do ano anterior, né? Que o Facebook ele é a mídia que não tá, a gente acha que está decaindo. Não. Pelo contrário. Ele tem uma estabilidade. Aí vem o Instagram subindo muito e o LinkedIn subindo muito também, né? YouTube também e as outras mídias que a gente tinha aqui, como o Snap, o próprio Twitter, caindo drasticamente. Então parece que as pessoas estão migrando, mas ainda o Facebook ele tem uma... Eu trabalho muito com meus clientes com o Facebook. Para mim é a mídia digital que mais converte, que mais paga. Não tem... Porque eu te falei, o público, quem acessa o Facebook, é um público com idade um pouco mais avançada. E se você fazer uma análise etnográfica, quem tem uma idade um pouco mais avançada em relação ao Instagram, por exemplo, são pessoas que já decolaram na carreira e têm uma disponibilidade de renda um pouco maior. Perfeito. Então quem está no Facebook ativo lá é porque tem dinheiro. Então quando você tem esse tipo de pensamento, você seleciona o seu público de forma adequada, você tem um maior engajamento, uma maior conversão. Então, retomando, a segunda resposta que eu daria a segunda opção que eu daria para essa pergunta, conheça o seu público, tá? Faça uma análise etnográfica quanti qualis de cada um, tá? Comportamento, faz um mapa de calor do que está acontecendo, todos os behaviors que acontecem. Você ir para o meio digital não é uma coisa simples, como o meio offline também não é uma coisa simples. As pessoas acham que a internet vai salvar, que é só colocar a foto. Não é. Não é só colocar foto. Se você partir, por exemplo, uma foto bem feita, ela tem uma série de coisas que compõem uma foto bem feita. Você tem angulação, plongé contra plongé, posição de submissão, chiaro escuro de luz, óculo. Você tem uma série de elementos fotográficos, signos que vêm lá de uma ciência antiga chamada semiótica, que as pessoas não se dão conta. Entendeu? Cachorrinho dá like, mas não vende. Entendeu? Você postar fotos fofas que as pessoas falam, é legal, tudo bem. Tanto é que o Instagram já tirou o sistema de like há um tempo, porque ele viu que estava dando bagunça na cabeça do pessoal e não estava convertendo. Então, o terceiro ponto é você fazer o que a gente chama de estratégia transmídia. Fazer com que todas essas mídias se comuniquem de forma adequada. Entendeu? Eu tenho conteúdos derivados e que eu sempre fique a sensação que eu estou perdendo alguma coisa se não for para outra mídia. Fala um pouquinho do Transmídia, Daniel, que eu acho que é um tema tão bacana. Legal. Transmídia é uma ferramenta extremamente sofisticada de comunicação. Ela não é uma coisa que é muito difundida ainda, ela tem um espaço muito reservado no futuro, acredito, a curto prazo. E ela é uma estratégia de comunicação que envolve 2 ou 3 mais mídias, em que você elege uma mídia principal através de um estudo, que a gente chama de primeira tela, e a partir dessa primeira tela você vai derivando conteúdos, você não vai criando novos conteúdos, você vai derivando pequenos fragmentos desses conteúdos em outras mídias, observando as características de cada mídia. Você vai criar um sistema chamado multi-audiência, multiplataforma.
Porque você cria um ecossistema, como se fosse um labirinto de informações em que a pessoa vai ficar ali mais tempo consumindo informação e, obviamente, se consumir mais informação, mais engajamento, mais conversão. Você tem algum case que você possa contar pra gente que tem esse conceito ou utiliza essa ferramenta? Você tem os cases da Marvel, por exemplo, a transmídia é muito difundida nos meios de entretenimento, principalmente entretenimento filme. Harry Potter é clássico disso, de um sistema de transmídia. Você tem Star Wars hoje, você tem várias mídias com várias histórias. Tem, por exemplo, quem gosta de comic books, né, os quadrinhos, você tem uma série de ações, as guerras clônicas, né, que não estão nos filmes. Então, para você ver o que tá, você entender o todo da história, da derivação da história, você tem que consumir absolutamente tudo. Tá? A Red Bull faz isso muito com brand e transmídia muito forte. Você tem hoje um canal de... A Red Bull vende conteúdo, não vende energético. Ela vende informação. Você tem eventos, a Red Bull, você tem time de futebol. Então, mas só para entender, daí você cria um conteúdo macro. Isso. Onde isso daí eu consigo aproveitar em diversas mídias. Exatamente. Você pode contar uma história, por exemplo, a Red Bull. Vamos falar da Red Bull. Tá. Red Bull fala de energético, que vai te melhorar o seu sistema mental, né, a sua energia mental, aumentar a sua estamina e aumentar a sua disposição física. Né? Tá. O que ela faz? Ela dá exemplos dessa disposição física através de esportes radicais. O que os esportes radicais precisam? De concentração e força. Precisa de perícia corporal. Então ela está dando exemplos de como aquele conteúdo, não adianta só falar que o Red Bull dá asas, tudo o que mais, mas ela está mostrando. E como é que ela está mostrando? No futebol, na aviação. Você tem um esportes radicais, né? Esportes radicais. Então você está provendo conteúdo ali, secundário, que não diz respeito ao refrigerante, que nada mais é do que um refrigerante, que você tem outras histórias derivadas. E daí você tem uma consistência nessas informações. Então, se eu for para a Fórmula 1, se eu for para a internet, se eu for para loja, já vi que tem, esqueci o nome agora, mas as pessoas ficam lá degustando as promoters, né? Sim. Em eventos, por exemplo. Tudo isso está sendo estudado e está sendo pensado para que crie uma mega conexão entre todos os pontos, é isso? Exatamente isso. Eu frequento muito a Red Bull Station aqui no centro de São Paulo e é um espaço aberto para as pessoas proporem suas ideias, fazendo exposições, fazendo o que bem entender, desde que acordo esteja alinhado com o estatuto, não diria estatuto, mas com as convicções da própria Red Bull, mas você é livre, inclusive, para gerar o seu próprio conteúdo. Então lá também é uma mídia à disposição da sociedade. E como a Red Bull não poderia deixar de ser, ela promove e você pode tomar a Red Bull à vontade de graça lá dentro. Que beleza. Então, você tem uma geladeira à disposição, está sempre gelado lá, todos os tipos de Red Bull estão lá à disposição. Então tudo isso é bem calculado, tudo isso tem métrica, tudo isso, é que eu falo assim, comunicação, se você não tiver métrica, você não tem nada. Tá? As pessoas falam, você tem ativos intangíveis com comunicação, legal. Mas isso está mudando. Você já tem ferramentas muito sofisticadas para isso, para você verificar o teu ROI, o teu retorno sobre investimento. A gente tem uma métrica que é base em comunicação, que é o ROI de 5%, que a cada 100 pessoas que entram em contato com a sua comunicação, até 5% terão um engajamento para aquilo. Mas hoje a gente sabe que isso não é um dado tão confiável mais, justamente pela inserção da comunicação nos meios digitais, na internet. E deixa eu aproveitar que você falou de métrica, porque é de fato um desafio absurdo a gente metrificar alguma coisa que muitas vezes é subjetivo, né? Uhum. Como é que é a tua experiência, ou o que você acha que... Não precisa nem ser o ideal, mas o possível, para quem está ouvindo a gente aqui, entenda a importância da métrica e principalmente como ter métricas na mão pode valorizar o passe de quem trabalha com design ou comunicação. Toda vez que você coloca energia em alguma coisa, você está fazendo um investimento. Quando você faz um investimento, é uma melhoria que você quer causar. Essa melhoria custa sobre diversos aspectos. Custa tempo, custa esforço, custa dinheiro, custa uma série de coisas. Quem não tem métrica, as pessoas falam, minha métrica é intangível. Obviamente que a percepção de marca, você tem o evaluation da marca e tudo mais, que é um dos aspectos de percepção de valor de marca. Mas, por exemplo, McDonald's é uma marca intangível. Né? Como é que o M, né, os Golden Arcs estão lá, você consegue interiorizar um sabor daquilo. Você sabe que você está no McDonald's, mas quanto custa isso? Como é que você tangibiliza esse sabor? Né? É difícil mesmo, tem esse aspecto que é mais conceitual das marcas.
Porém, é um truque muito simples, é uma coisa muito tranquila, você metrificar antes e depois, fazer uma média histórica da aplicação daquele esforço. Justo. Você tem que estar um pouco melhor do que você começou, senão não vale a pena. Tá? Você tem uma ação de melhoria de marca, ok? Você vai aplicar essa ação. Se em um ano ela tiver inferior o faturamento, que tudo é a respeito de faturamento e não tem conversa. Toda empresa ela tem que ter um faturamento melhorado. Se você não melhorar o faturamento da sua empresa, da empresa que está prestando consultoria, você não está prestando uma boa consultoria. Ela tem que melhorar. Você tem que promover uma melhoria para essa empresa e não tem outra coisa. Mas é intangível. Não é. Não é. Tem que ter alguma coisa ali para provar que está tendo um resultado. E essa melhoria que eu falo, que é a média histórica. A primeira métrica que a gente tem, uma métrica muito utilizada em marketing, é a média histórica. Você fala, antes da aplicação eu faturava X. A aplicação dessa melhoria eu faturava X. Depois da aplicação eu faturei quanto? É muito simples essa primeira métrica. Entendeu? Depois você pode fazer um CPM, um custo por mil, para verificar se aquele investimento valeu a pena em termos de produtos, se é o custo de aquisição do cliente, o CAC, entendeu? Você tem outras técnicas, outras ferramentas que te ajudam a melhorar a percepção de marca e aferir se o que você está fazendo tem sentido ou não. Legal. Eu queria levantar outra questão aqui. Contar histórias para o B2C é diferente do B2B? Completamente. E não é, porque o B2B tem um comprador e o comprador é humano também. É uma pessoa que você vai influenciar. Só que o tamanho da carteira dela e a percepção é diferente do que um B2C. Então são histórias diferentes, sim. São histórias que têm que ser medidas, tem que ter estratégias de storytelling para cada um dos públicos. Porque a gente trabalha bastante com empresas B2B, né? E eu vejo que nos últimos anos eu percebi que as empresas, pegar insumos ou distribuição de matéria-prima, né? Antigamente eu acho que, não sei se havia menos concorrência, ou enfim, o mercado está evoluindo tanto que está chegando agora no B2B que eles precisam se diferenciar do concorrente. E as técnicas de marketing tradicional já não são suficientes mais nos dias de hoje. Tudo mudou, o dinheiro mudou, tudo mudou. Então acho que é uma questão de evolução de mercado, de pessoas, de comportamentos e por aí vai. E aí eu percebo que, 10 anos atrás, quando a gente começou, não se falava muito em storytelling, não se falava, pelo menos no mercado que a gente atua, que é de cosméticos e químico, né? Não se falava em nada disso, era meio que uma relação de faturamento mesmo, de lucro. Eu estou vendendo para ter lucro e ponto, acabou. Estou vendendo esse pó, esse óleo. Não tinha muito apelo visual. As maiores que tinham isso, né? Estou falando da parte de distribuição. E hoje eu acho que, eu não sei se é a concorrência, o que pode estar influenciando, mas chega pra gente lá muito mais necessidades e dores de eu preciso contar uma história boa pro meu cliente. Isso é totalmente B2B. Então vai um pouquinho do que eu te perguntei, né? Porque o B2C, a gente consome B2C desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? É o cinema, é a padaria aqui embaixo e tal. E o B2B eu não sei se é uma coisa nova, né? Que tá se reinventando, tá evoluindo. Ou não, ou também é algo que está começando agora, que é um modismo, etc., que estão precisando se reinventar ou gerar um tipo de... fazer a diferença mesmo entre os concorrentes, né? É uma questão bem interessante que você colocou. Se a gente pensar, por exemplo, na venda B2B, e você usa estratégias de negociação distributiva, win-win, uma série de outros fatores, você tem sempre contação de história aí, você sempre teve storytelling. Os árabes usavam storytelling e vendiam para outras empresas usando histórias, entendeu? Os árabes são bons negociadores. A gente pegar um exemplo cultural, isso acontece. Mas, por exemplo, como é que você conta? As pessoas, primeiro elas precisam entender quem que é o consumidor, o business ali, o B, né, a outra ponta. As pessoas, um exemplo que eu dou que é bem interessante, as pessoas esquecem que as empresas têm verbas anuais de compras. E às vezes elas querem vender alguma coisa que está fora daquele orçamento da verba anual. Então, qual é a história que você vai contar para que você se encaixe ali? Você tem uma informação a mais que, com isso em mãos, você consegue contar uma história melhor. E uma das coisas que eu, só interrompendo, mas acho que é interessante, que eu tenho
Tem um amigo que tem uma agência que é totalmente focado em digital e mais B2C. E assim, eles precisam de criar campanhas quase diárias ali, porque se um cliente X não está conseguindo bater a venda lá no shopping tal, cara, entra com uma ação imediata ali. E, meu, isso aí é storytelling na veia, né? Então tu tem que ter um excesso ali de criatividade até para fazer a diferença. E isso que você falou é interessante, que no B2B eu tenho um período longo para trabalhar. Sim, é bem diferente. Tanto em negociação quanto posicionamento de marca, ou vou ofertar um produto, enfim. O planejamento estratégico da empresa, por exemplo. O que a empresa quer para daqui 2, 3, 5 e 10 anos, entendeu? Como é que é o storytelling que você vai fazer para você persuadir a empresa, para você fazer parte daquele planejamento estratégico e, por consequência, ser um fornecedor. É então, muito interessante. É bem diferente, é completamente diferente. Mas no final das contas são pessoas, então você ainda tem que emocionar pessoas. Isso é bacana, né? Tudo é gente. O negócio é entender de gente. Exato. É basicamente. É o que você fala sempre, né, Raoni? Pois é. Entender de gente é fundamental para que a gente consiga evoluir, né? E aí eu queria colocar uma outra vertente aqui para o nosso bate-papo, que está bem bacana. E eu queria falar um pouquinho nessa relação do storytelling no canal de venda. Tá entendendo que é uma interação mais concreta, né? Onde a gente conta a nossa história, a história vai ser experimentada ali naquela ponta. Como é que você vê, ou se você já viu, ou já sentiu, com um olhar mais crítico, que as empresas estão colocando essas histórias e traduzindo isso em experiência de consumo? Eu vejo assim que o storytelling ajuda a pessoa, ela impulsiona a pessoa para a experiência de consumo. É muito raro ainda você ver na experiência de consumo, quando a pessoa, por exemplo, pega um aparelho na mão e vai testar ali e tem alguma história, a história já tem que ter sido contada antes. Não tem ali. Por quê? Você tem uma disputa por atenção. Quando você está com o produto na mão, você está no último estágio de decisão da compra, o critério ali o desempate é técnico. É preço, é técnico, o que é melhor, o que é melhor, o que não é melhor. Se o preço é legal, então a história já tem que ter te levado ali, o storytelling tem que ser antes ali. Você está no funil ali, você tá no funil. Ele é a base do funil, não é a ponta do funil. Né? Então, cada estágio do funil de vendas tem uma série de ferramentas que pode funcionar ou não. Agora, o storytelling não tem obrigação de funcionar em todas as etapas, ele não funciona, ele é uma ferramenta à disposição. Mas como a gente falou do manifesto, não precisa ter ali um storytelling necessariamente. Tem um grande exemplo da Magazine Luiza. O que eles fazem? É um site com o maior número de informações técnicas. O portal da Magazine Luiza, ele tem todas as informações sobre os produtos. As pessoas compram lá? Não. Elas consultam no site para comprar presencialmente. Uhum. Então, eles enxergaram isso e contam melhores histórias nos seus sites. Quem já comprou na Magazine Luiza sabe que no processo de compra você vai receber uma mensagem de WhatsApp e um chatbot com a personificação de um ser humano vai te dar todas as informações do rastreio da sua carga, até chegar na tua casa, de uma forma humanizada, contando uma história. Olha, já estamos chegando, tá pertinho, viu? Olha, tivemos tal problema, mas tal pessoa entrou em contato com você para resolver isso, isso e isso. Então, é um processo que storytelling teve a sua serventia, mas ela não é para todo momento. O processo de compra ali que você está predisposto a fazer a aquisição, a transação comercial, talvez não seja o melhor momento para o storytelling, talvez não seja tão decisivo. Então, acho que cada momento, cada estágio com a sua ferramenta adequada. Eu vejo que um outro exemplo é da Polishop. Os caras conseguem transmitir a mensagem ali de uma forma e vende muitos produtos. É um dos maiores canais de venda de produtos. O cara conseguiu ter um canal na TV. É um canal, exatamente. Né? Então, assim, e ele consegue ser, talvez, né, não sei se eu não estudei a fundo, mas ser consistente em todos os pontos de contato da marca. Todos os pontos de contato são bons, todos contam histórias e todos os produtos têm histórias da Polishop, sem exceção. Porque ele não vende o que é o produto, ele vende o benefício. O que ele está te ajudando ali? Isso é storytelling. Isso é storytelling puro. É puro storytelling. Eu não vou vender lá um mixer, vou vender um suco saudável, fresquinho, logo que eu acordei. Que é fácil de lavar e você lavando rápido você vai ficar com mais tempo à disposição com sua família. Então aí tem se você comprar, você vai ganhar outra coisa, porque e o livro de receita vai te trazer tais benefícios. O livro de receita é para você agregar a família. Você juntar a família no fogão e fazer coisas gostosas e fazer um comfort food ali para todo mundo. Isso é muito legal. E isso é valor percebido, né? Perfeito. Eu consigo ter uma experiência bacana com a marca, isso gera mais awareness da marca, né? Quanto mais awareness no alto, mais conversão você faz.
E isso é muito legal, porque tudo tem história, né? Se for tanto do B2B, que é mais complexo ali, tem todo um relacionamento mais business mesmo, até aqui no consumo, né? Consumidor final mesmo. Né? Exatamente. Mas a gente não esquece que para você passar do B2C, o B vai ter que vender para o C também. Também. Lá na ponta, todo produto final ele é para uma pessoa, ele está direcionado. Por mais que você tenha esse filtro, que você venda para a empresa, B2G, né, para o governo ou outras coisas do gênero, mas o usuário final de absolutamente tudo é uma pessoa. Tá? E hoje que as pessoas têm aliado é User Experience, UX, com o Storytelling. A coisa está ficando mais sofisticada. E mais complexa também. Mais complexa também. Eu tenho certas dúvidas ainda, assim, porque a gente está trazendo tanta opção para as pessoas tomarem decisão, que eram opções que já estavam automáticas. Então você vai ter que gastar mais tempo tomando decisões que você não queria estar tomando aquela decisão. E a experiência perde, né? E você perde a experiência. Por exemplo, você vai tomar um café, você quer um café ao latte, que é o leite ao latte, né, antiga média, mas você quer descafeinado, com pouca cafeína ou com muita cafeína. Esse leite ele tem 3% de gordura, 5% de gordura, 10% de gordura. Ele tem a opção de temperatura 30 graus, 40 graus ou 90 graus. Você não quer copo grande? Eu só quero um café com leite, gente. Eu não quero perder tempo tomando decisões que já estavam automatizadas. E as pessoas confundem esse excesso de informação com experiência. E daí você acha que... Por isso que... Não sei se é por causa disso, tá? Mas é tanta informação, tanta coisa que acontece que daí o minimalismo vem com força, porque... Então, o minimalismo ele vem contra uma doença, que é quase uma doença, chamada FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. A gente fala que está vivendo uma epidemia de ansiedade é justamente por isso, que a gente tem tanta informação, tanta customização, tanta experiência, que dá a impressão que está perdendo alguma coisa. Economia da atenção, né? Sabe? Economia da atenção, que eu falo nos workshops de storytelling. A gente está vendo a economia da atenção. A gente tinha o tempo de captura de atenção de uma pessoa de 8 segundos. Hoje é menos. Ou seja, a gente tem menos atenção do que um peixe. Um peixe dourado tem atenção de 8 segundos. O ser humano tem menos atenção que um peixe dourado. A teoria do Golden Fish. E as informações vão dobrar a cada 2 anos, dobram. Que é um outro problema, que não importa a quantidade de informações que você tem à sua disposição, você vai gerar maldição do potencial. Por que eu chamo que é maldição do potencial? Dá a impressão que você pode fazer tudo, mas o cérebro tem um tempo de processamento que é completamente diferente do tempo da disponibilidade das informações. E deixa eu te tesourar, e desculpa já por te tesourar, mas só pegando essa relação do pouco tempo de retenção que a gente tem. Como é que a gente consegue gerar uma emoção em tão pouco tempo? Você consegue, você tem as ferramentas, você tem a melhor acuracidade de semiótica na composição das imagens, cores, você vai ter que fazer um ajuste fino em absolutamente tudo. Você pode contar uma história no Instagram com 3 fotos, 3 imagens. Você fazer um story, bem feito. Mas as pessoas falam, oi gente, eu tô aqui, aí coloca o efeito zoom de um gatinho, entendeu? Você satura. Você não tem ali um planejamento para o que você quer com aquilo. E outra... e nós somos muito seletivos. Extremamente. Você viu 3 vezes aquele truque, você não quer mais saber. Fala, não é pra mim. Essa pessoa fica estigmatizada por uma coisa que ela sempre vai promover ali. Mas, eu acho que uma coisa interessante que a gente fala no branding, né? Eu acho que tem que ter um propósito, ter um posicionamento, e a partir disso você começa a tomar ações para que sua marca seja percebida, que você conte uma boa história, enfim, que tenha esse engajamento, né? Então, assim, eu acho que uma dica que eu até dou para quem está começando um projeto ou uma marca, eu acho que até pensar em qual que é o meu propósito. Porque se eu for igual a todos, perde também um pouco da razão de existir do meu negócio. Não é só mais para ganhar dinheiro hoje. É para ganhar dinheiro e para... Qual que é a minha função aqui? Mas aí eu te faço, é uma provocação contra a sua provocação. Se a gente colocar o dinheiro em segundo lugar, eu não vou ter o subsídio que eu preciso para manter o meu propósito. É a teoria do Ouroboros, da cobra que morde o próprio rabo. Então, será que se eu pensar no meu propósito, independente, colocar a condição financeira em segundo lugar, não estou correndo um risco de aquilo não dê certo? Porque... Talvez eu não acho que tenha que colocar em segundo lugar, mas caminhar juntos, porque é uma empresa com propósito, que esteja alinhado com o público, como você falou lá, entender o consumidor e ser rentável e ser saudável, é muito melhor do que aquela que não pensa, entende? Concordo. Né? Talvez não tenha lá uma filosofia talvez interessante. E que talvez a filosofia, o propósito te dê lastro maior para você lucrar mais.
ela te der várias outras possibilidades quando tem um propósito definido. Eu vejo hoje a L'Occitane, ela conta eu vejo, né, nos pontos de venda, pô, você fica, a loja é fantástica. Com uma imagem você conta milhões de histórias, uma imagem estática ali, você tem várias interpretações ali. E eles são uma potência no mundo e vende muito. Então assim, mas tem um significado, tudo aquilo foi pensado para ter uma base daquela marca, né? E tem outras tantas marcas aí que não pensam nisso e estão navegando aí no Mar Vermelho, né? Então, mas é que tá, o Mar Vermelho hoje, ele é muito em função de commodity, né? Também. As pessoas comoditizaram muitas coisas, então como é que você cria uma versão premium para um produto que é commodity? Então tudo depende do seu negócio. Como é que você vai contar a história para milho bandeira branca, entendeu? Milho bandeira branca, alguém vai colocar aqui, vai fazer um label em cima do seu produto e vai vender de uma outra forma, entendeu? Mas como é que você vende para aquilo? É commodity. Então tem situações que a negociação, o valor percebido, não necessariamente é esse tipo de conteúdo. Às vezes é preço, às vezes é prazo, são aspectos um pouco mais técnicos, né? É uma venda B2B, então isso caracteriza um outro tipo de negociação. Total. E deixa eu, aproveitando essas duas provocações, foi bem divertida. Porque a gente vê, né, a gente que está no mercado de personal care há um tempo já, a gente vê muito uma relação de um propósito muito incrível, uma história às vezes mal contada e uma incoerência absurda na relação da entrega. Ou seja... Já vi muito isso. E é uma das coisas que eu acho mais marcantes no mercado, porque às vezes você tem um entregável bom, mas ele se perde na incoerência daquilo que a gente está propondo e a rastreabilidade de tudo aquilo que a gente está colocando, enquanto história, serviço ou propósito, fica muito aquém daquilo que eles estão comunicando. E eu queria ouvir um pouco de vocês aqui, já que vocês começaram essas provocações. O que, no ponto de vista de cada um, é tão crítico ou é tão difícil ser coerente hoje no mercado em relação ao propósito, processo, entrega? Eu acho que o mais difícil é manter a coerência em si, entendeu? Que tem um ditado que fala que o demônio reside nos detalhes, né? Perfeito. Mas o lucro também. Então, quanto mais bons detalhes montados ali, em todo o processo, você cria um sistema coerente e que você se diferencia das pessoas. Como você falou, você tem uma história bonita, mas o produto chega atrasado, o processamento no cartão de crédito é ruim, e não chegou o produto que eu quero. Entendeu? O que valeu todo esse conteúdo se você não consegue manter uma hegemonia de todo o processo? Se todos os detalhes têm o mesmo nível de atenção, o mesmo nível de empenho para que tudo dê certo. Existe uma filosofia de atendimento, não só de atendimento ao consumidor, mas eu diria conduta ao consumidor, que é a filosofia Disney. O que o Disney fez nos seus parques? Um filme, quando a gente assiste um filme, ele não tem emenda, né? Ele criou essa mesma sensação de sem emenda na experiência dentro dos parques da Disney. Então, quando você está dentro do parque, você não vê um ponto de falha. O pipoqueiro está fantasiado de Mickey, porque ele também é uma experiência. Se uma pessoa precisa se deslocar 100 metros, um operacional, ele vai para um sistema de túneis debaixo do parque. Você não vê o operacional transitando pelo parque. Então ele é perfeito, ele não tem emendas. E as empresas demoram a perceber que esse detalhe, esse ajuste fino que não exige uma ferramenta cara, não exige ferramenta sofisticada, tecnologia ou coisa do gênero, para que dê certo. É a sua atenção, o seu empenho nesses pequenos detalhes. Muito legal. Eu tenho um dado, aí, levando para a mídia social, né? Tem um dado, acho que do LinkedIn, que ele fala o seguinte, que as empresas que não estão ainda nas mídias, elas querem estar. Ok. Mas não tem tempo, não tem recurso, não tem pessoas para gerenciar. E às vezes eu vejo muito isso com o nosso mercado. Não a indústria, eu estou dizendo o mercado de fabricação e distribuição. Que muitas vezes eles querem, e tem uma marca forte, eles querem fazer diferente, mas não tem time ou não tem processos bem alinhados ali, e isso acaba destoando um pouco lá na ponta, na marca. Aí começa a fazer, vamos começar com estagiário alguma coisa, não desmerecendo estagiário, mas vai fazer uma coisa amadoresca. E é pior do que se você não tivesse feito nada. Às vezes não ter nada é muito melhor do que introjetar no mercado uma coisa mal feita. Perfeito. E não é porque tá todo mundo no mercado que você precisa estar. Qual é a sua razão de estar lá? Você precisa se comunicar? Entendeu? Qual é o propósito?
Eu mesmo sou uma pessoa que trabalha bastante, eu tenho a minha empresa, mas o meu nome, o meu branding pessoal é maior que a minha empresa. As pessoas conhecem muito mais o Daniel Costa do que a Open, que é a minha empresa. Muito mais, entendeu? Como é que eu reverto isso? Eu não sei se eu quero mais. Eu não sei se eu quero, não sei se eu preciso reverter. Entendeu? Então é interessante. Eu não preciso, por exemplo, ofertar os meus produtos de forma sistemática nas redes sociais, porque talvez eu vire um commodity, talvez eu vire mais uma coisa comum em relação à minha concorrência. Porque todo mundo tem concorrência. Todo mundo tem concorrência. E seu diferencial não tá aí, né? É ser stealth, é ser mais low profile e receber por indicação. Eu trabalho hoje Europa, trabalho com África, trabalho com várias coisas, sem falar muito sobre os propósitos. Minha empresa está lá, tem as mídias sociais estão lá, o site está feito. É um site que movimenta muito, eu tenho praticamente 4 ou 5 mil acessos mês, sem fazer muita força. Entendeu? Meu site tem, sei lá, 7 anos, tem mais de 150 mil acessos, sem ter feito muita força. Porque eu faço um SEO, tenho uma engenharia por trás, já usei AdWords e tudo mais, mas eu acho que o meu mérito é o SEO. E o meu SEO é muito originado do que eu faço. Então, o conteúdo. O conteúdo. Então, o que eu falo e como o meu site está linkado com as minhas redes sociais é que produzem essa grande quantidade de acessos sem investir muita coisa. Faça o site aí para quem tá ouvindo. O site da minha empresa é www.openeducação, sem cedilha e sem o tio.com.br. É isso aí. Quem tiver interesse, entra lá e vê. Com certeza. E só, como a gente já está indo rumando aí pro final, eu queria só, Daniel, uma coisa que eu acho importante, porque quem trabalha com comunicação geralmente é muito desvalorizado, porque sempre tem um primo que faz a mesma coisa que um profissional com anos de estrada faz. Mas se a gente parar para ver, a comunicação é uma ciência extremamente complexa, e é uma ciência de fato. Sim. Né? Conta um pouquinho pra gente da complexidade que a gente tem que trabalhar, e eu digo isso porque a gente também, todo mundo aqui trabalha com comunicação, para gerar um gatilho exato para que esse gatilho em algum momento possa ser convertido de fato em ROI. Eu acho que não existe um só gatilho e não tem um gatilho para cada um, mas como você fala de comunicação, é uma ciência complexa. Uhum. Eu diria uma das primeiras. As pessoas falam que a educação é a base de tudo, mas a comunicação vem antes da educação. Né? A gente se comunicava antes de saber o que era educação sistematizada. Então a gente tem que usar as ferramentas mais adequadas, prestar atenção. 99% dos negócios são deixados de ser feitos por comunicação, por uma má comunicação. E o que é uma má comunicação? É você falar do jeito certo para a pessoa certa. Isso, num primeiro momento, é muito simples. Você fala, falar do jeito certo, mas não é. É uma briga, exige muito tempo de pesquisa, de dedicação, e as empresas acham que é isso uma coisa secundária, porque elas ainda estão focadas lá atrás. Primeiro você teve a era da produção, né? Então você produzia. Depois teve a era do produto. O produto é bom, né? Depois você tem a era do cliente. O cliente importa, né? Agora você tem a era do problema do cliente. Entendeu? Então as pessoas têm um descompasso em saber, as empresas têm um descompasso em saber que momento que elas têm. Meu produto é genial, se vende. Isso não existe mais. Isso não existe. E como é que você vai atrás do consumidor? Através de comunicação. O consumidor precisa saber que você existe, o que você faz, o que você é bom. Você não consegue, eu acho assim, eu não acredito num script de vendas formal. A pessoa vai lá e o gatilho mental que vai... Isso não existe. É um conjunto de coisas bem feitas, de ações bem feitas, que vai aumentar a sua chance na conversão da venda. Tá? Se alguém falar, não, eu estou cansado de ver os 5 e-books, o e-book 5 dicas matadoras para você fechar. O guia definitivo. Isso não existe, cara. Isso eu coloco assim, eu sou provocativo, o Raoni me conhece, o Daniel me conhece. Eu chamo para briga, para essas pessoas que fazem esses e-books, de provarem seus resultados. Tá? Isso eu vejo como uma forma de você conseguir uma lista quente. Quem não conhece, ele está usando de uma certa má fé com quem não conhece, para você dar os seus dados e construir uma lista de prospecção. Então a estratégia é outra. É mais marqueteiro para ele. É mais marqueteiro para ele, funciona muito melhor para ele do que você vai produzir um resultado efetivo. E geralmente esses e-books falam, se você quiser saber mais, contrate meus serviços. Perfeito. Entendeu? Então eu não vejo isso com tanta serventia, mas por via de regra, contrate uma empresa que saiba cuidar da sua comunicação. Isso é muito importante. O principal ativo da sua empresa não é o seu produto, é a sua comunicação. Seu produto é legal, ok, mas se o público não souber, o Bill Gates fala, não é o quanto você vale, é o quanto você negocia para você.
Perfeito. E o processo de negociação vai muito da imagem, vai muito da comunicação que você tem. Se você não souber se vender, você não tem serventia. Eu vejo que é o caso igual da Harley, né? Ela é tão forte, a Harley Davidson, a marca é tão forte, Sim. que ela consegue estar no boné, tá no chaveiro, tá no acessório. Harley Davidson é um tudo, estilo de vida, não é uma moto. É um lifestyle, é. É um estilo de vida. Você tem, e é a mesma coisa do Red Bull. O Red Bull não é só uma bebida energética, ele é muito mais. Ele é emoção, ele é aventura, é você estar além, você estar diferenciado com aquilo. A Apple usa muito isso, que é a da maçã, né? Que são várias coisas ali quando a gente vai falar de marca, de brand, né? Em storytelling, que eu gosto de usar muito exemplo, que é um pouco original do pecado, né? Você mordeu da maçã, mas você cometeu um pecado. Mas ela também remete ao Alan Turing, lá atrás, que é um dos pais da ciência da computação, que morreu no suicídio através de uma maçã imersa em cianureto, porque ele era homossexual. Então, você tem dentro de um brand, você tem várias histórias a serem contadas que, se somadas, podem produzir um diferencial. Se você colocar na estética ainda da Apple, de usar o piano clássico, né, você usar o marfim, você usar aquela pintura preta perolizada linda, que são as peças que utilizam essa referência, né, o look and feel muito próximo, você tem um potencial de diferenciação muito grande. Agora, o processamento mesmo, ali na real, será que vale tanto quanto o PC? Será que você ali você pega um review técnico, processador versus processador, componente versus componente, será que tem tanta diferença? Será que serve para todas as áreas ou não? Tanto é que a Apple ocupa 20% do mercado e dá a impressão que ela ocupa 90%. Entendeu? Mas ela não ocupa, ela ocupa de 15% a 16% se chegar muito a 20%, porque ela tem uma função muito específica. Mas o brand dela é muito mais legal que a Microsoft. A Microsoft é uma coisa formal, do dia a dia. É muito mais legal você ver um Apple funcionando do que você digitar um texto no Word. O que é mais sedutor? E você vê também que a Apple, por exemplo, ela vende inovação, né? Então, assim, de uma certa forma, traz o Apple Watch, mas de alguma forma já existia o Apple Watch em algum lugar? Talvez Para que você precisa do Apple Watch? Primeiro, você precisa de criar uma demanda para aquilo. Então, e agora todo mundo tem o Apple Watch, né? Todo mundo quer, ninguém precisa, né? Então, exatamente. daí tem que ter o celular, né? Porque senão não conecta também. Ou seja, ela vai te levando pro consumismo ali, mas tudo meio que inspira, eu acho que essa inovação e tudo mais. Não sei se é tão forte assim, mas eu enxergo que até nas lojas da Apple ela mudou o conceito de como vende computador. Sim, total. Né? Ela vende muito mais experiência de você ter um Apple do que um computador para você digitar um texto, processar uma planilha. Mas o que no final das contas tem serventia e transforma na sua vida? Eu acho que quando passa a emoção, quando abaixa, eles falam, caramba, eu gastei uma grana que talvez não tenha precisado. Né? Podia ter gastado em cerveja. Exatamente. Ou num computador que tenha uma melhor relação custo-benefício também, mas mais trazer um benefício real. É muito interessante todos os pontos que a gente colocou hoje, mesmo que de forma muito breve e bastante assertiva, porque a gente vê quão complexo é a gente trabalhar a percepção. Muito. Não é simplesmente uma questão estética, não é simplesmente contar uma boa história, mas tem todo um ecossistema por detrás que sustenta a coerência do processo. Você tem o que chama de crítica genética, que é o que cada um tem e analisa o mundo, né? Perfeito. Então a percepção não varia, ela pode ser muito próxima a minha, sua, do Daniel, mas assim, como a gente interpreta lá no âmago mesmo, é diferente. Completamente diferente. E isso a gente não tem controle. Isso é legal. Cara, isso que papo bom, hein? Tá incrível. E aí, pra gente fechar, porque assim, todo mundo aqui é meu professor, né? Então, a gente gosta de falar. Daniel, que conselho você daria para quem escutou o nosso podcast e falou, caraca, eu quero agora aprender a trabalhar com storytelling, com emoção, com percepção, com tudo isso? Primeiro, você tem que gostar disso, você tem que entender, antes de entender da ferramenta, entenda que você tem que emocionar uma pessoa e o porquê que você tem que emocionar. Então, voltando ao começo da conversa, entenda como é que uma pessoa funciona. Entenda como é que um sistema de emoções funciona para depois você ver onde você quer atingir, qual é o resultado que você quer alcançar. Mas saiba sobre pessoas e emoções. E um exercício muito difícil, conheça as suas próprias emoções. Que a partir disso você tem base para identificar, conhecer e manipular, num bom sentido, a emoção de outras pessoas. Muito bem.
Cara, queria agradecer demais aí a participação. Agradeço, foi muito bom. Com certeza vamos fazer outras rodadas com ele. Mas com o podcast, porque é muito conteúdo bom, é muito conhecimento aqui. Perfeito. E eu queria agradecer mesmo aí a disponibilidade e o tempo que você dedicou aí ao nosso Deepcast. Imagina, perfeito. Muito obrigado, Danielso. E muito em breve, meus amigos, a gente já posta o nosso próximo podcast, então acompanhe a gente aqui nas redes sociais, no nosso site, que vocês vão se surpreender cada vez mais. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Até mais. Até, tchau, tchau.